Ô, gente, a Rafa tá esperando a segunda filha, como a gente falou no início. Rafa, você já tá grávida, pensando em alguma cirurgia, mudança do seu corpo, né? Eu falei da minha experiência, né? Como gestação, ficou tudo gelatinoso. E você? Olha, para a próxima, na verdade, não tem a ver com o corpo, né? Eu sempre falo com o Thiago que a minha próxima vai ser pálpebra. Pálpebra? Verdade, você acredita? Precisa? O seu Juarez trouxe uma genética pesada também na Tadinho. pálpebra. Não, brincadeira. Na verdade, eu não acho que tem que fazer nada. Gente! Eu não acho que tem que fazer nada. Não, Mas não vou fazer não, talvez porque não me daqui... incomoda Não esse agora, ponto. né? É. Quem sabe daqui 15 anos. Né? Exatamente. Não me incomoda esse ponto, mas eu sempre brinco que quando eu for fazer minha próxima, a próxima a me incomodar por hora é a pálpebra, porque meu olho é um pouco caído. Sabe aquele olhar assim, caído? Na verdade, Né? A pálpebra isso cai é assim. algo para daqui Eu uns tô anos, aqui assustada, de realmente. Nesse momento. Nós, mulheres, a gente tem um nível de exigência com nós mesmos, assim. Eu tô aqui olhando pro seu olho caído. Meu olho é um pouco caído. Pálpebra, tô aqui chocada, entendeu? Mas voltando então para a sua gravidez. Isso. Mas na primeira gravidez, teve essa questão que você falou, né? Os primeiros meses, esse primeiro ano, a pele fica muito. A barriga você fala, não vai voltar. Não volta mais, acabou, perdi. Mas se cuidando, né? Durante a gestação eu me cuidei, me alimentei bem. Utilizei cremes, o bioóleo. Então, assim, coisa que durante a adolescência, né? A gente não se cuida e acaba dando aquelas estrias da adolescência. Quando eu coloquei a prótese, eu me cuidei muito, porque eu me organizei. Então, eu fiz a cirurgia com uns 2, 3 meses. Então, eu usei muito creme, não tive nenhuma estria. E durante a gravidez, a mesma coisa. Usei cremes, usei o bioóleo. Agora eu tô usando um creme da Adicus, que eu tô adorando. Ele é um creme para estria. Então, quem me indicou porque já tinha estria e o creme ajudou a reduzir, a minimizar. Eu falei assim, se ele reduz, minimiza, então ele evita com certeza, né? Você tá usando agora na gestação? Tô usando Chama agora nessa gestação. Elastic Cream, alguma coisa assim. Elastic Cream, lá da Adicus também. A Gabi que orientou a gente. É um creme específico para isso, para prevenção de estrias e muito usado também pelas pacientes quando colocam prótese, para ajudar a prevenir também. E aí é um cuidado que a paciente já começa a passar antes, quando vai colocar prótese, ou quando ela coloca? Sim, É preventivo? para preparar a pele, né? Para hidratar aquela pele, deixar ela pronta para esticar. E continua usando no pós. Eu sempre falo, pensou em colocar prótese, inicia a hidratação da região que a gente vai operar. Qualquer O que é região. muito raro ter estria hoje em dia, principalmente, né? A gente consegue avaliar a pele da paciente e também recuperar melhor essa pele no pós. É muito difícil ter estria. Tem paciente que a gente consegue prever isso realmente. Às vezes, né, a paciente quer uma prótese um pouco maior, a gente já consegue avaliar isso. Ó, essa não é indicada para você, sua pele tem um risco maior de dar estria. A gente sugere isso também. Vamos colocar essa menor aqui, que a chance de dar estria é menor. Então hoje a Rafa tá fazendo esse cuidado, mas depois de ter o Henrique, já voltou tudo normal. Voltou. No do Henrique voltou, agora espero que a Lara também volte. É Lara? Definiu. Então, Não. a gente definiu. Não, gente, não definiu, a gente não vai brigar aqui. Não. Conta um pouco. A gente não vai brigar aqui, não definiu. Não, aqui, ó, Ele já deu uma cutucada aqui, ó. Quem definiu? Henrique, por hora. Quem definiu? Quem manda? Quem A manda na criança. casa, o Henrique. Mas olha, o Thiago, quando você ganha o bebê, ele já falou que no vídeo, em outros episódios aqui, que ele também ficou preocupado. Ele falou assim, gente, será que a Rafa vai voltar? Será que vai voltar? Porque realmente o corpo fica diferente. Né? E assim, depois de 30 anos de idade, a gente sabe, o ser humano vai perdendo colágeno, vai ficando mais difícil para voltar a ser como era antes. Então, o Henrique você teve com 28, 29 anos. Agora 32, é muito nova, mas já está na fase descendente de colágeno. Então, 30 anos. tem que começa a perder esperar, um pouquinho. é de se esperar que o corpo não volte a ser como era antes. Mesmo tomando todos os cuidados, fazendo academia. Uma coisa interessante que você não comentou, diferente, quer dizer, ainda, né? Na primeira gestação, a Rafa estava malhando muito, fazendo pilates e tudo mais. E aí teve o que a gente chama de hidronefrose. O útero, ele vai crescendo e mais para o lado da direita. No caso da Rafa, até comprimiu o rim
e ela teve que fazer um procedimento, passar um catéter para desobstruir o rim. E isso, Com 4, 5 meses, foi muito no início. e aí com 4, 5 meses ela colocou o catéter e não conseguia mais fazer atividade física porque estava gerando desconforto, dor. Então ela teve que cuidar mais ainda na parte da alimentação, né? Aí que você vê que a alimentação é muito importante, né? Porque a partir dos 4, 5 meses eu não fiz mais atividade física nenhuma, porque machucava muito. E eu tive que controlar tudo na alimentação mesmo. Então, a minha primeira gestação foi toda a base de alimentação. Fui nutricionista, me alimentava super bem, porque eu tinha uma preocupação muito grande de também ter todos os nutrientes, né, para a criança. Então, a gente foi na base de alimentação e cremes. E aí foi ótimo, não tive estrias, o peso foi dentro do normal. Então, para recuperação de peso foi muito tranquila, mas a pele realmente demora um período bem maior, Pra né? voltar. É muito engraçado, porque quem tá de fora sempre olha e fala assim, nossa, como você voltou rápido com a Patrícia. Patrícia, com um mês, você olhava e fala assim, não, o Felipe não é dela, não existe essa Ela criança ter tava saído a da Patrícia Patrícia. estava mais magra do que antes, A Patrícia... né, de engravidar. Mas quem teve o bebê fala assim, nossa, que essa pessoa não sabe o que ela tá falando, né? Porque a gente, quando se olha, a gente fala assim, meu Deus, nunca mais eu vou ser quem eu era, acabou o meu corpo. E as pessoas que estão de fora ficam chocadas, ficam, meu Deus, Patrícia, como é que você já tá assim, tá maravilhosa, nem parece que esse filho é seu. Verdade. É o autocuidado, né, de o vocês que autocuidado. faz toda a diferença também. Faz. Patrícia já fez muitas plásticas? Boa pergunta, hein? Vamos chamar ela aqui para responder essa pergunta. Ah, porque é segredo? Discretagem. Pronto, vou ter que pesquisar A no outra diferente de mim, ela é mais discreta. Não, mas o pessoal lá da casa, eles são todos muito tranquilos. na Tem verdade- uma genética muito boa, né? A Patrícia já fez, a minha mãe já fez, a Rafa já fez. Então, assim, Gente, mas olha, eu vou te A falar. Patrícia tá me devendo botox. E eu acabei de saber que ela faz sculpture O também. olhar tá na fila. caído aí, quem sabe ela não resolve É, o seu isso olhar aqui. caído, viu? Mas aqui, a questão é, como eu disse, né? Estão me devendo ao. Santo de casa não tá fazendo milagre. Patrícia tá me devendo Botox há muito tempo. Tanto é que o Botox já circulou lá em casa, aí foi lá pra casa, ficou no freezer. Aí vai, né? Conversa, olha a criança. Rafa, mas você tá para, muito bobo, minha filha. A gente Eu vai. vou te deixa- falar. Só vai Ela- falar da criança depois que aplicar meu Botox. Mas bom a gente falar isso, que a Patrícia parou o atendimento, né? Suspendeu o atendimento Em função pelo motivo de cuidar do Filipinho. Mas aí, ó, tá na hora de voltar, viu, Patrícia? Todo mundo aqui reivindicando e as a peças. Rafa tá falando que a Patrícia tá devendo Botox, a gente tá devendo... Ah, não pagou nada, a gente tá devendo o quê? Tá devendo cuidado com ela. Né? tá de sacanagem. E já que eu não paguei nada, eu ainda exijo o reembolso da minha prótese. Não sei qual o motivo. Ué, não pagou nada. Coloquei a prótese. Foi antes do casamento. Tiago, coloquei a prótese 6 meses depois Divisão começa de a namorar bens. É. Ou Você seja, sabe quem te indicou, né? O Lindomar. Não, aqui, deixa eu... Agora, Thiago, ela tá pronta pra namorar. Pode ir lá conhecer. Conta como foi a história que a gente se conheceu. Foi bem divertido também, né? ué, como? Ela Tipo assim, conheceu. Poxa, depois... Enfim, superei. Mas a gente se conheceu foi numa festa do CAV. Eu estudava no CAV a minha vida inteira, na academia CAV, e aí eu já estava na faculdade e a Rafa depois foi Terceiro ano lá. terceiro ano no CAV. Enfim, teve uma festa. Foi nessa? Ah, não, foi antes. Né? Foi numa festa do Daniel. Daniel, filho do Lucinda, que a gente entrevistou também. E aí o Daniel me levou numa festa da escola, e eu na faculdade. Eu fui nessa festa e a Rafa tava lá. Aí eu conheci a Rafa e tal. Apaixonou. O lindo decote. Não, Não, não tinha antes- colocado, não antes tinha dela colocado. operar. Antes. Antes dela operar. Aí E você aí- viu sua Rafa? A gente Só conheceu. só conheceu. Aí eu acho que 6 meses depois, mais ou menos, eu fui de novo numa festa da escola, eu na faculdade, e a Rafa estava na festa. E a gente se esbarrou por acaso, era numa boate e tal. Não deu nem tempo de conversar muito. E só depois eu fui saber. No dia seguinte daquela festa, eu ia viajar. Não, eu ia operar Não, com seu você pai. ia operar com Dia meu pai. seguinte. E vocês Isso. ficaram nessa festa? Não. Não porque eu não quis.
Mas, gente, eu fico pensando no Thiago. Qual a chance, Augusto? Qual a chance? O Thiago paquera. Imagina Fala o a Thiago verdade. abordando alguém. A sua sorte que você casou com a Rafa e já conheceu ela com 17 anos. Porque imagina o Thiago abordando. Ele tem perfil? Não tem perfil. Fala a verdade. Fala a verdade, então. Continua aí, eu Vamos tô voltar no interessado nesse tempo. assunto. Tava interessado no assunto. Vamos voltar 15 no anos tempo. atrás. Em fevereiro, na primeira festa que a gente se conheceu, a gente foi, era a festa da nossa sala, da minha sala e do Daniel. E ele foi com o Daniel. E lá a gente se conheceu, conversamos, aí ele apaixonou e tudo, pegou meu telefone. A gente não ficou, não. E aí começou a conversar comigo e tudo. E só que, né, a gente só conversou, não foi pra frente. Aí, porque eu não fui pra frente. Aí, quando a gente encontrou nessa festa, eu ia operar com o pai dele no dia seguinte. 6 meses depois. 6 meses depois. E eu fui com uma amiga que tava indo passar a faixa de Miss Cave. Só que eu fui, sem poder beber, eu fui lá assim pra fazer, eu fui acompanhante mesmo da menina. E aí, eu encontrei com o Thiago, e aí o Thiago veio meio bravo, porque na época eu Deu uma cortada dei nele. uma cortada nele. E aí ele... O que foi que você falou? Nem Perdeu o Playboy. Eu Não, pensei. lógico que não. Obviamente eu não tenho Não usou esse esse termo, esse mas linguajar. Mas foi como ela entendeu. Não teve o Playboy, mas O teve o recado perdeu. foi esse. É tipo, agora já era, né? Mas Agora assim, já era. o mais engraçado é que ela não sabia que eu era filho do meu pai. Óbvio que eu não sabia que ela seria paciente do meu pai no dia seguinte. E aí nada aconteceu e tal, e eu nem sei quanto tempo depois. Em dezembro, no último E dia aí do mais 6 PISME, meses. Mais 6 meses Mais 6 depois, teve outra festa Também dessa na mesma casa do galera Daniel. e eu fui de novo na festa. Eu vou em todas as festas. as E aí? crianças, né? 1 ano e meio para esse primeiro. Um ano. Mais ou menos. E aí, nessa festa lá na casa do Daniel, aí sim a gente ficou e tudo mais. Mas aí ela já tinha operado. E a gente também não sabia. Ela não sabia que eu era. Aí foi uma A gente situação não muito conectou as chata, coisas. porque... Aí tá, a gente encontrou de novo lá, ficamos e tal, e continuamos, né? E aí depois o Daniel falou que o pai dele era o Lindomar, o seu e tal, eu cirurgião. falei assim... Já me viu pelada? Foi o que você pensou? Ah, não. E aí o pior é que você pensa assim, né? Como é que eu falo com ele? Já operei com seu pai, né? Tipo, como é que surgiu o assunto? Você tá ali conversando, já operei com seu pai. Ó. Engraçado E que quando essa... foi conhecer o sogro? Foi ótimo, porque o Lindomar é descrição em pessoa, né? E Na verdade, eu tava morrendo de vergonha. E aí a gente no caminho, eu falei assim, Thiago, não vou conseguir, eu tô com muita vergonha e tal. Aí ele, vou ligar pra ele. Aí ligou lá pra casa dele, falou com sua mãe, né? Ligou pra mim, ele falou, mãe, a Rafa tá com vergonha, porque ela já operou com o pai e tudo. Então, assim, né? Não fala nada, sejam discretos e tal. Aí chegamos na casa deles. só que, na verdade, a Rafa falou que meu pai é muito discreto. Na verdade, meu Ele pai é não lembrava. completamente esquecido. Mas Então, mas Ele não você ia avisou. lembrar. nem chance Se a dele gente lembrar. não comentasse, talvez ele não lembraria, mas você comentou, então ele foi discreto, não falou nada. Exato. Só que aí, no caminho, eu falei, mãe, tô indo aí pra casa com a Rafa, ela tá com vergonha, já aviso meu pai, ela é paciente dele, mas enfim. Aí, só que era num dia que meu pai tinha um compromisso à Consultório. noite. Sei Eu tinha lá. consultório, foi um dia antes de eu ir pra faculdade. E aí, a gente chegando lá em casa, na garagem, eu cheguei e parei o carro, fechando a garagem, assim, ninguém saía. E o meu pai veio andando de encontro a gente, desesperado, atrasado, correndo, assim, já entrando no carro. Falei, pai, essa aqui é a Rafa. Ele mal olhou pra Rafa. Oi, tudo bom? Prazer. Tô tudo bom? atrasado, tô Tô atrasado. atrasado, saiu correndo de carro. Tipo, não deu a mínima pra Rafa, ignorou aquele momento que a gente tava tão tenso. Momento de tensão, ele simplesmente, tô atrasado, entrou dentro do carro e foi. Aí o Thiago ficou sem graça, falei assim, Thiago, ótimo, foi Melhor maravilhoso. assim, né? Melhor assim. Ufa, tô leve, né? Aí a gente subiu, aí tinha um banquete que minha mãe arrumou salgadinho, não sei o que, um monte de coisa pra Rafa. Super Aí o Thiago não sogra. deixou eu comer nada. Não, eu também. O Thiago tava Na verdade, tenso eu sou também. super tímido, então eu também tava morrendo de vergonha. A gente ficou lá em casa uns 5 minutos, falei, vambora, Rafa, aí fomos embora. Foi uma situação péssima. Eu tô pensando, porque vocês eram muito novos, você devia ter o quê, 17? Não, Eu a tinha Rafa 18, 18, você... 21. 21. É. 18 e 21. Era um momento difícil, né, na adolescência, esse rolê, né? Mas a gente entende, superado, né? Superado. Agora, quando a conversa sobre isso na mesa de almoço, domingo? Sim. Mas eles são muito. É isso, eles são mas muito é. discretos sobre isso. Mas essa é uma boa pergunta, viu? Almoço, jantar. Só todo- sobre isso.
né? Cunhada é médica, dermatologista, 3 cirurgiões plásticos. Conta, Sim. Só isso. conta um pouco, uma advogada na mesa. Almoço de domingo, porque a Meire também, eles estão juntos há 50 anos. 50 anos que ela faz parte, ela é praticamente médica. Inclusive, durante muito tempo, ela trabalhou na clínica, né? Sim, então é uma pessoa que conhece todas as pacientes, que conhece de todas as cirurgias. Então, para ela, aquela conversa é Normal. o cotidiano É dela. chato pra você Olha- esse papo? Sabe que não? Já foi, Já né? foi. Você reclamava. Não, eu reclamava porque é família, né? Eles operam em família, o negócio deles é em família. Então tem conversas e embates ali sobre e isso me incomodava. Eu falava assim, não, vamos falar mais amenamente. Já teve algum Não. almoço, né, que não falou de cirurgia, Não, né? sem chance. Não era a conversa que incomodava, era o embate que Era o embate que incomodava, a conversa não. A conversa eu não. gosto. Inclusive, vocês falam da Meire, vou aproveitar aqui. Várias pessoas que vêm conversar comigo, que veem que eu tô aqui no Plástica Talks, falam assim, eu sempre tratei, foi com a Meire. Agora a Meire não tá mais lá. E assim, eu conheço muito bem. Ela era... Ela é a cara da clínica. Exatamente. Eu percebo, assim, que amigas minhas, assim, que fizeram há mais tempo, falam da Meire, tipo assim, que ela que ficava à frente da Sim. clínica, negociava os preços É isso. e etc, né? Sempre foi, na Até verdade, uns 5 o meu anos, pai começou a clínica, o consultório, né, sei lá, com 25, 28 anos de idade, a minha mãe já estava lá com ele. Então, ela é a clínica é ela. Sim. E até hoje, ontem a gente teve uma reunião estratégica, meu pai não pôde ir, a minha mãe estava lá e opinando, falando, não é assim que a gente fazia desse jeito, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, até hoje, Mesmo que seja um almoço de Ativa. família, ela continua participando Ah, não, e total. dando os pitacos E é- dela. menos agora, porque ela fica correndo atrás. Das A crianças. gente almoça e ela fica correndo atrás das crianças. Vó é Mas vó, é né? isso, porque acaba que, como eles, né, eles estão sempre, todos os dias juntos, a Patrícia tá todo dia junto com eles, a Patrícia conhece todos os pacientes, então o assunto realmente entre eles ali flui. E assim, sobre as cirurgias eu acho interessante, agora quando entra no assunto, né, das pessoas em si, eu acabo que eu não conheço, de fato, e aí para eles é muito interessante, porque a rotina deles é sempre junto, né, então mas O eu assunto- não me incomoda. Mas a gente tem feito algumas mudanças na clínica agora, algumas reformas. A Mari estava ali, daqui a pouco ela vai poder falar um pouco disso também. Mas que você está participando mais porque o seu trabalho está sendo exigido. Né? Não, eu participo muito da questão da clínica na parte burocrática, né? Nessa parte de contratos, na parte estratégica, na parte de tributação da clínica, menos na parte cirúrgica e de pacientes e mais na parte do backstage, assim. A retaguarda Então, ali, na junto com a retaguarda. gestão. Falamos muito sobre o pessoal, agora fala um pouco sobre sua especialidade, como que é a sua profissão, o que você faz. E antes de você falar o que você faz, como foi para você, porque eu vivi isso de casa, eu acho que muita mulher deve passar por isso. Você estava indo bem na sua carreira e tal, com uma expectativa, e de repente vem o Henrique, né, que não foi tão planejado. Como foi interromper o que talvez era um sonho e recomeçar? Não sei se eu quero falar sobre isso. Então, foi difícil, né? Foi difícil. Vou no assunto. É difícil, né, Rafa? Porque, assim, quem abre mão é a mãe, né? Quem abre mão é a mulher. Porque, historicamente, esse peso foi colocado para cima da mulher. Vocês que me desculpem, mas a verdade é essa. Né? Então, assim, quem abre mão da carreira, quem abre mão de estar em ascensão profissional, de repente fazer um curso, é a mulher. E é difícil mesmo, porque, e ao mesmo tempo, se você abre mão do momento de maternidade para poder fazer isso, você se sente culpada. Sim. Foi a primeira coisa que eu falei com você aqui, né? E aí vem a culpa, né? Porque a gente faz isso tudo, sensação de que não tá fazendo nada bem feito, e no fundo, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode ser. Então, assim, você é a melhor mãe que o Henrique pode ter, você é a melhor profissional que você pode ser dentro das circunstâncias que você tem naquele momento. Sim. Né? E os sonhos não têm que ser extintos, eles podem ser adiados. Né? Exatamente. Essa semana eu vi um vídeo que eu achei muito interessante de um rapaz trazendo alguns grandes nomes, assim, né? E o momento em que eles atingiram o sucesso profissional em si. Alguns com 25 anos e outros com 50, 60. E ele mostrando que, na verdade, assim, tudo
tudo acontece no seu tempo, cada um está Como tem seguindo que a ser. sua maratona e a gente se comparar com o que o outro fez em determinado prazo É injusto, né? é injusto. Então, na época assim que a gente, né, ficou sabendo do Henrique, era um momento que eu já estava há muito tempo estudando e com a expectativa de passar num concurso específico, que era o que eu gostava, porque eu sempre quis um cargo específico, então era uma coisa que eu já estava numa expectativa. E com a chegada do Henrique, isso não seria mais uma realidade, porque não seria em Juiz de Fora. E antes, né, a gente ficava naquela, o Thiago ficou 5 anos fora fazendo residência, eu tenho 5 anos para ficar fora tentando voltar para minha cidade, fazendo teletrabalho, vai ser tranquilo. E aí, quando a gente já agora tem uma família com uma criança, já não é assim, né? A gente tem que estar mais presente, Já muda, né? já muda. Então, no início foi muito, muito difícil. Eu não tô nem olhando pro Thiago, porque senão eu não concluo. Mas no início foi muito difícil. Eu achava que, tipo assim, nossa, agora eu sou um potencial perdido. Tudo que eu tinha trilhado agora acabou. O que eu vou fazer? E eu nunca tinha passado pela minha cabeça essa questão, assim, ainda da maternidade, né? Então, de início foi difícil. Eu acho que até o nascimento dele foram 9 meses muito complicados. Mas aí depois a gente vai se adequando, né? Então, ele chegou, eu fui me vendo mais como um time mesmo, porque a gente também está nessa pressão, né? Antes, a mulher era muito colocada como essa questão de mãe, a mulher que tem que estar disponível para ser mãe. Agora, a mulher, além de ser mãe, a mulher também tem que ser profissional, porque senão... Então, assim, a gente tem essa cobrança muito grande. E aí eu comecei a ver, o Thiago sempre falava, o Thiago foi maravilhoso nesse período, porque ele sempre ficava, Rafa, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, a gente é um time, que é o que ele colocou aqui, a gente é um time, a gente é uma família, a gente é um time, a gente é uma família. Não existe função mais importante que a outra. Agora a gente está aqui, você está dedicando ao Henrique, ele tinha chegado há 2 anos em Juiz de Fora para, né, operar, então ele estava se dedicando muito à clínica, muito, muito, muito. E era isso, aquele momento era Thiago, dedicação exclusiva, né, muito grande para a clínica, eu dedicando ao Henrique, o que não quer dizer que vai ser assim para sempre, né? E foi o que aconteceu com 1 ano, mais ou menos, do Henrique. Eu falei, não, agora já está mais tranquilo, agora a gente tem alguém para nos ajudar em casa e eu vou começar a me dedicar à minha profissão meio período. Então, eu fiquei meio período, eu entrei no escritório, comecei a trabalhar meio período com essa parte do direito tributário, que é o que até você questionou. Como eu formei em direito e economia, sempre foi a área que eu sempre tive mais aptidão, sempre gosto muito dessa área de planejamento, tributação. Não sou uma pessoa que gosta de litígio, não gosto de justiça, eu acho que a justiça nem sempre é justa. Então, acho que a gente consegue fazer no preventivo, planejando e trazendo economia para empresas, para família, eu acho que é sempre a melhor saída. Então, eu comecei a me especializar e a trabalhar mais nessa área, porque era a área que eu já estudava, que eu queria ir para a parte de auditor fiscal, só mudei de time. Antes eu queria fiscalizar, agora eu estou querendo ajudar as empresas. E aí foi dando certo, com o tempo o Henrique entrou na escola, eu comecei a ter mais tempo disponível, e agora eu já estou com o meu próprio escritório, com um advogado para me ajudar. Então, assim, eu acho que com o tempo, né, a gente vai se encontrando, vai encontrando a sua rotina, vendo como é que funciona. Eu montei o escritório também em casa, porque aí na parte da manhã, apesar de eu não estar 100% com o Henrique, ele está com a funcionária, mas ele sabe que eu estou ali disponível para ele. E você também se sente segura, né, estando ali, né? Segura. E à tarde que ele está na escola, que realmente ele não teria essa visibilidade, essa necessidade de me ter por perto, eu tenho o horário que eu posso atender os clientes, que eu saio. Então, minha rotina agora tem funcionado muito bem dessa forma. Claro que é aquilo que eu falei, né? Nem todo dia fecha, a conta fecha, sim, mas a rotina no final funciona muito bem. E tô na área que eu adoro, e é aquela questão, né? Eu nunca imaginei, porque também quando eu estava na faculdade, as pessoas falavam, advocacia, tem muito advogado, não tem espaço para advogado e tudo. E quando você vai trabalhar mesmo, se dedicar, se especializar, você vê que, na verdade, tem muito advogado que, né,
tá aí disponível para fazer tudo, mas especialista, que faz Sempre aquele tem espaço trabalho. para quem é bom, né, Sempre Rafa? tem espaço para quem é Sempre tem bom. que... Exatamente. E você fazendo o que você gosta, dedicada que é, fazendo o seu trabalho com excelência, sempre vai ter espaço. A gente vê isso, né? A Rafa atua em grandes empresas aqui, a gente conhece em parceria com a Alcione, né? Isso aí. Eu vejo você fazendo seus rolês e tudo mais. O Rafa, eu super admiro as pessoas que cuidam da casa, do filho, inclusive não trabalham fora. Admiro demais. Demais. Porque primeiro que eu não consigo. Não consigo. Mas é um trabalho Assim, muito duro. Não consigo mesmo. É um trabalho duro, cansativo e não valorizado, né? Ninguém valoriza. Acho que fala, nossa, tá cansada de quê? Pô, você ficou em casa o dia inteiro, então, com a criança, né? É cansativo, é exaustivo, mentalmente cansa a gente, né? Eu Falando acho de mulher muito pra mulher, mais até. mentalmente, porque você tá ali, aí chega o seu marido em casa e vocês têm assunto, porque vocês foram ficar na rua o tempo todo, você tem paciente, e a pessoa tá em casa doida pra chegar com alguém e conversar. Não é, Rafa? Sim. Então, assim, é super desafiador e admiro demais. Tenho amigas minhas que se dedicam à família, que eu acho que e são super felizes com isso. E, assim, a gente tem que buscar o que faz feliz. Se na sua vida ser feliz é ter o seu lado profissional funcionando bem com a sua vida materna, cara, vamos dar um jeito para que isso funcione. Né? Mas eu achava antes de ter o Henrique, né, que era só o profissional que ia me satisfazer. Tanto é que quando veio eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu preciso do profissional, E aí quando o Henrique veio e eu senti que a gente é uma família, aí você dá uma... Poxa, né? Tem outras coisas tão importantes também, você dá né? uma respirada, Augusto? e aí Como você... é importante. E assim, no fundo a gente tem que agradecer a possibilidade de você ter a oportunidade Sim. de poder ficar com seu filho. Sim, porque tem gente que não consegue. Porque tem que sair para trabalhar, para trazer o sustento, Exatamente. né? Para manter a casa. Não, e a gente fala muito isso, né? Como que é bom a gente ter esse suporte, ter o Augusto, o Thiago, que são maridos, assim, que dão muito suporte, que tem esse lado familiar, que sentem essa importância da família, que gostam disso e que dão essa liberdade, né? O Thiago falou, Rafa, se você quiser ficar com o Henrique, eu acho que é uma função até muito mais difícil. Você ficar por conta e ajudar. E por um ano eu fiquei assim. E foi maravilhoso, porque eu acho também, se você colocar, né, filho no mundo, para você não participar, não ter seu jeitinho, sua criação... É complicado, claro que tem pessoas que precisam, não tem nem opção. Oportunidade de... Mas se a gente tem a opção também de se dedicar, eu acho que é muito gostoso. Pronto. É muito gostoso você ver aquela evolução, cada dia é uma evolução, é muito lindo. Ressignificou tudo, tá vendo? Ressignifica tudo. E agora eu consegui encontrar esse equilíbrio, que é o que a Patrícia também está fazendo. A Patrícia, por um período, ficou lá com o Felipe, curtindo e tudo, mas eu acho que sente aquela vontade de ter um momento, porque quando você está trabalhando também é um momento seu, é uma individualidade sua, eu acho. Você é a Rafa, né? Você não é mãe do Henrique, nem esposo do Thiago, você é a Rafa. Isso, e aí a Patrícia também voltou agora, né, nesse período da manhã, que é o que ela acompanha na cirurgia. Quando ela achar que é o momento, ela volta para a parte do Sculptra, do Botox. Mas é isso, no momento, assim, né, porque... na idade que tá, ainda demanda muito. Vai chegar com 5 anos que ele vai estar mais na escola e no futebol e tudo, que aí a gente fala assim, pronto, já deixei meu DNA, já consigo voltar um pouquinho. Ô, Rafa, além disso tudo que você faz, agora eu tô sabendo que você tem uma outra função também. Você dá conselho pra esposa de cirurgião plástico não ter ciúmes na hora das consultas. Porque eu perguntei pro Thiago, e aí, a Rafa? Né? Porque eles, né, vem todo mundo pelado, né? E aí o Thiago falou que você fica de boa, me conta. Eu realmente sou muito tranquila. Eu acho que é pelo período que a gente está junto também, tem 14, 15 anos que a gente está junto, então eu acho que se eu tivesse conhecido ele já como cirurgião plástico, talvez no início geraria uma certa insegurança, mas a gente se conheceu muito jovem, a gente foi, né, criando essa confiança e esse laço ao longo dos anos, até que ele se tornou de fato cirurgião plástico, e aí eu acho que já estava um relacionamento já tão assim... seguro, consolidado, e você passa a conviver numa família que tem muitos cirurgiões plásticos, e você vê que para eles
é muito profissional. O que pra gente é, meu Deus, ela tá nua, meu Deus, é um peito. Pra eles é... É uma carne, eu falo toda hora, gente, isso é uma carne, ele não tá nem aí pro seu peito, ele tá querendo ver como é que ele vai melhorar, ele só isso, mais nada, né? Então assim, você passa a ver como que é, assim, muito profissional mesmo, como né? que é muito natural. E eles passam muita segurança, eles são muito tranquilos na vida. Então, e assim, eu acho que como você é na vida, você é na sua sala de cirurgia, você é no seu consultório. Então, como o Augusto, o Thiago, o Lindomar se portam, né? A gente tem a segurança de que lá dentro eles são a mesma pessoa. Só estão ali tratando com o paciente. Então, realmente é muito tranquilo, né? Eu sou bem tranquila quanto a isso. Então, gente, dúvidas, quem for esposa de cirurgião plástico ou algo parecido, ginecologista, podem entrar no Instagram da Rafa, dicas como não ter ciúmes, tá tudo certo. Com certeza, pode Tem contar várias comigo. dicas sobre direito, economia, direito tributário, mas também pode pegar essa dica com ela, né? Com certeza, estou à disposição. Rafa super tranquila, né? Gente, é isso. É isso. Muito Chegamos bom, ao viu? final, foi bom. Foi. Olha, gente, todo adorei mundo se participar. emocionou aqui. Tá? É uma boa história. Não existe boa história sem emoção, né? Adrenalina. Verdade. Então, foi bem legal aí. Obrigada, Ótimo. gente. Obrigada, Obrigada Rafa, a vocês. por esse papo gostoso, Obrigada. tá? Bater um papo sobre a sua vida, sobre a sua intimidade. A gente está aproveitando aqui para poder dizer que a gente tem pessoas, né, empresas que nos apoiam para poder fazer com que esse momento aconteça. A gente tem a Future Invest do BTG, a Farms, que é a farmácia de manipulação. Inclusive, você falou dos nutrientes, né? Pode contar com a Farms para poder fazer Já os contamos. manipulados, Já né? contamos. Já fez tudo. E a Adicus também, que é super parceiro nosso, que a gente, por coincidência, mencionou aqui que a Rafa também está fazendo os cuidados dela Não, com eu a adoro. Adicus. A Adicus eu uso, o batom deles nutritivo é maravilhoso, porque minha boca é muito ressecada, né? Então a gente usa com muita frequência. Inclusive eu ganhei no kit pra vir e já usei, mas eu tenho um. Então assim, na minha bolsa sempre tem. E o protetor solar deles é maravilhoso. E agora também. o Thiago usa protetor solar com e o tonalizante. Filtro solar, super indicando. Viu? Não, e pra mulher, o filtro solar, ele tem um tonalizante, né? Aquele nude. Então, você fica com aquela pele uniforme, mas que não tem cara de base. Eu adoro, assim, pro dia a dia, eu acho ótimo. E a Mari Dandier, que estava com a gente aqui nos bastidores, ela já Barbie. foi, mas está aqui tava aqui nos bastidores, nossa apoiadora, a Mari Engenheira, nossa Barbie Engenheira maravilhosa, que faz obras maravilhosas e vai ser paciente também agora do Thiago também, né? Ou do Augusto, dos dois, ela vai colocar os peitos. Obrigada, gente, até a próxima, viu? Tchau. Tchau.